municípios, a imprensa, todo mundo falando, e mesmo assim muita gente não fez o dever de casa. Aí vai chegar a demanda para a Secretaria de Estado. Como é que se preparou com questão de medicamentos, de atendimento? Existe essa estrutura também, essa preocupação? De qualquer forma, as duas situações ela acontecem no município. Qual que é o papel do Estado? Fazer o monitoramento e o apoio técnico. Nessa situação agora a gente está fazendo o apoio financeiro também. Mas tanto a parte de controle quanto a assistência, ela acontece dentro de cada município. Aí o município, ele vai ter, o município, a gente trabalha com plano de contingência, para que quando o município estiver numa situação de epidemia, ele já tenha um planejamento para só colocar em ação. E esse planejamento, ele contempla tanto a parte de controle, que já deveria estar se fazendo, quanto a parte de assistência. Começou a aumentar casos, eu vou deixar essa unidade que ela vai funcionar até 10 horas da noite. Na rotina ela funciona até às 5. Então essas estratégias, cada município escreve nesse plano de contingência. Bom, vamos lá então, gente. Que essa seja, né, a nossa entrevista que vai aí resolver pelo menos uma parte, né, dos problemas. Eu fazer as pessoas entenderem que nós não estamos num momento bom, isso de uma maneira geral, tá? E que precisa do envolvimento de todo mundo, não só do poder público, municipal, estadual, mas das pessoas. A prevenção é melhor do que o tratamento, né? A prevenção é melhor. E como prevenir de fato? Porque tem gente que eu acho que ainda não entendeu. Fala, esse negócio não vai acontecer, deixa para o fulano vai cuidar, eu não vou fazer isso não, né? Sim. Nós vamos falar sobre dengue principalmente. Flávia, já lhe apresentei no bloco anterior e eu queria saber como é que estão os casos em todo o estado de Mato Grosso. Já temos uma epidemia? Quando é que a gente pode tratar como epidemia? A epidemia ela acontece quando esse número de casos ultrapassa o esperado para aquele momento. Nós tivemos em 2015 vários momentos de epidemia e isso a gente faz uma análise do estado de uma forma geral. Então teve municípios que estiveram em epidemia, teve municípios que não estiveram em epidemia. O estado ele teve sim momentos de epidemia, tanto é que a gente fecha 2015 com 29 mil casos notificados e isso representa uma variação a mais do que 2014 de 150%. Então nós tivemos sim, ainda estamos tendo, né, uma situação complicada em relação à dengue e aí as outras doenças também. Eu perguntei para ela se esses 29 mil casos aí, 29 mil é um resultado positivo ou é negativo. Mas como assim? Não tem como ser positivo, né? 29 mil casos. Mas eu perguntei porque é sinal de que os agentes estão nas ruas aí, né? O Estado está tentando encontrar formas e está atuando. Mas são 29 mil só de dengue, é isso, Flávia? Isso, esses 29 mil são casos notificados só de dengue. A gente tem os outros números das outras doenças. É um resultado, assim, que ele representa as pessoas que adoeceram pela dengue. Então, a gente tem o mosquito, tem a doença circulando, então você vai ter a doença acontecendo. E a gente ter esse número significa que o serviço de saúde está notificando, está identificando e está acompanhando esses casos para que a gente não tenha evolução para óbito. Isso é importante. Mas como são casos notificados, nem todos a secretaria, imagino eu, teve acesso ao resultado final para saber se era ou não a dengue, é isso? Nós acompanhamos todas as vigilâncias dentro de cada município, ele notifica, alimenta o sistema, acompanha esse caso para fechamento, para confirmação ou descarte. A grande maioria, pode-se dizer 95%, vão se confirmar, porque a gente tem a possibilidade, na confirmação de um caso, de ser por laboratório ou ser por clínica epidemiológica. O que é o clínica epidemiológica? Eu tive os sintomas, eu tenho o mosquito, eu tenho o vírus, então, pelos sintomas, esse caso eu posso confirmar como dengue. Eu não faço coleta de sangue para todo mundo, porque não tem necessidade, os sintomas são muito parecidos, existe uma clínica específica, então você confirma sim, a grande maioria desses casos, eles vão ser confirmados para dengue. E assim, tem gente que e eu também confesso que apesar de a gente estar na imprensa todos os dias militando nesse meio, várias reportagens, às vezes não sabe exatamente. Os tipos de dengue, eles são variáveis, né?
E existe algum tipo específico que está sendo mais comum entre esses casos? No caso, a gente tem os sorotipos, que são os sorotipos do vírus, que são 4. Sorotipo Isso, 1, esse 2, mesmo. 3 e 4. Um mais fraco, mais forte, assim por diante. Como são sorotipos, cada um tem a sua capacidade de estar causando mais sintomas ou não, ou sendo mais fácil de ser transmitido. Atualmente, nós temos a circulação do tipo 1 e do tipo 4. O tipo 1, o tipo 4, ele está circulando desde 2012, foi quando ele introduziu em Mato Grosso, que nós não tínhamos antes, ele nunca tinha circulado aqui antes. Então, todo mundo, foi aquele boom, né? Todo mundo adoeceu, porque ninguém tem imunidade contra esse sorotipo, então todo mundo está em risco. Mesmo aqueles que já teve? Mesmo aqueles que já teve, porque ele já pode ter tido o 1, o 2 e o 3. Ele não tinha o 4. Então, é quando a gente tem esse boom de caso também. Isso é uma das explicações para a gente ter um aumento de caso. E aí, o 1, ele circulou há mais ou menos uns 3 anos atrás. Então, ele reintroduziu. Então, tem as crianças, tem aquelas pessoas que não tiveram contato anteriormente, que também estão em risco de adoecer. Esse é o mais leve. A gente não diz que um é mais leve ou outro é mais grave, porque isso depende muito do organismo de cada um. Você pode achar que uma catapora, normalmente, ele não dá problema para uma pessoa, mas pode dar problema para outra. Então, tem uma resposta do organismo também. Então, a gente tem, sim, o tipo 2, ele tem quando ele está circulando, a gente tem um número de casos graves muito grande. É mais agressivo. Ele é mais agressivo, mas a gente pode ter esse tipo 1, tipo 4 também causando casos graves e também levando a óbito. Vai depender da imunidade de cada um. Vai depender do organismo de cada um, da imunidade de cada um. Perfeito. Bom, aí nós vamos entrar nos casos, falamos das suspeitas, das notificações e agora dos confirmados. O que nós temos de dados, Flávia? Como a gente trabalha muito com a notificação, porque a notificação é o primeiro alerta para as ações. Eu não trouxe o número exato de confirmados, mas é o que eu te disse. 95% desses casos eles vão ser confirmados porque há essa possibilidade. Então, o confirmado, ele é confirmado um tempo depois. Então, eu não preciso aguardar a confirmação para mim ter ação de bloqueio ambiental, de controle do vetor, nem de acompanhamento dos sintomas dessa pessoa. Faltou emendar só uma palavrinha. Casos de morte, melhor dizendo. Ah, tá. Sim, morte em 2015 nós tivemos 7 mortes. Em Cuiabá, em alguns municípios a gente teve essas mortes, que é o que a gente evita ao máximo, que a pessoa chegue a óbito. Porque a dengue, quando ela é identificada precocemente, que a pessoa começa a apresentar os sintomas, busca unidade de saúde, começa a hidratar, beber muito líquido, muita água e ser acompanhada é o suficiente para evitar essa situação de óbito. Então, o nosso objetivo maior é evitar as perdas, que a gente perca a vida por conta dessa doença. A dengue, ela pode ser tratada em casa? Ela pode. Deve? Ela deve. A pessoa deve procurar o atendimento de saúde para ser orientado, para ver quais são os sintomas, se esses sintomas são mais graves, são mais leves, ser orientado. Com essa orientação, ele vai ser acompanhado. Esse acompanhamento pode ser em casa, que daí é hidratação, é suco. Então, isso vai se fazendo em casa. Não há necessidade de internar. Poucas pessoas vão ser internadas. Os 7 casos de morte existentes em todo o estado, em alguns municípios que a gente tinha comentado antes, não são todos aqui na capital, também está nivelado com o ano anterior ou é um número maior? Esse ano nós tivemos mais óbitos do que em 2014. Em 2014 a gente teve acho que 4 óbitos. Então esse ano está um número maior do que ano passado. Que ano passado, sim, 2014, né? Ano retrasado. Ano retrasado. É que os dados de 2015 fecharam agora, né? Fecharam agora. Flávia, se a gente pegar metade do ano passado, 2015 para cá, o governo, na verdade, eu falo governo porque veio através da mídia nacional, desabou uma avalanche de preocupações na sociedade referente à chikungunya e ao Zika vírus também, que, né, onde o mosquitinho vetor é o Aedes aegypti também. Essa preocupação se transformou aí, mulheres que não estão com medo de engravidar e etc. e tal, realmente preocupante.
Nós falamos dos casos notificados especificamente da dengue. E da zika e da chikungunya, como é que está? Chikungunya, completando o ano de 2015, fechando, a gente teve 207 casos notificados. Confirmado por laboratório foram 2 casos. Um em Cuiabá e outro em Mirassol. E os demais, a gente ainda tem um grande volume que está aguardando no laboratório, porque a gente tem uma demora para que faça esses exames, são muitas pessoas, do estado inteiro, alguns a gente tem que mandar para referência nacional. Zika, a gente tem 4.053 casos que foram notificados. Zika, esse número, ele parece alto, mas ele não é, porque a subnotificação do Zika ele é muito grande, pelas estratégias, como você colocou. Isso começou do meio do ano para cá. No começo, Zika era visto como uma doença benigna, que não levava a óbito, que não tinha uma gravidade. Já estava aí. Já estava aí, transmitido pelo Aedes aegypti, né? Então, a terceira doença transmitida pelo mesmo mosquito. Então, neste começo, a estratégia não era de notificação de todos os casos. Então, alguns casos, eles podem não ter sido notificados. Quando começou a ter o relato da gravidade, dos casos de Guillain-Barré, dos casos de microcefalia, das anomalias que está acontecendo nas crianças associado a esse vírus, que aí começou-se a ter uma outra estratégia de vigilância. E aí sim a gente começou a ter uma maior notificação dos casos. Então, esses 4.000, eles não representam a totalidade de casos para Mato Grosso. O que se espera que aconteceu mesmo, a gente fazendo cálculos, pensando na subnotificação, seria em torno de 28.000 casos de Zika também acontecendo dentro do estado. Caramba! Mais ou menos, ele está bem próximo aos números de dengue. Né? E essa é a nossa preocupação. Então, a gente tem que combater o vetor para que essas doenças não continuem acontecendo. E o Zika com essa possibilidade de risco para o feto, né? De anomalia para um feto, para uma criança que vai ser especial a vida inteira. Já a gente vai falar sobre a questão da prevenção, das ações da Secretaria de Estado, do setor de vigilância, mas ainda esclarecendo para a sociedade, e você está muito aprofundada dentro disso tudo, como é que eu vou saber que eu estou com a dengue, eu estou com a zika ou eu estou com a zika vírus? Porque os sintomas eles são parecidos, se diferenciam um pouquinho aí em algumas situações. Eu queria que, se você pudesse, não sei se você pode, falar para o pessoal que está acompanhando a gente aí. Os sintomas, eles são parecidos, porém são diferentes. Eles duram mais tempo alguns, né? Isso. Tem algumas particularidades que faz com que a suspeita seja direcionada para um ou para outra doença. A dengue são aqueles sintomas clássicos que nós já sabemos. É uma febre mais alta. Essa febre, ela acontece, né? Então, a gente vai ter a febre na dengue. Tem a dor no corpo, tem a dor nos olhos, tem as dor nas articulações. São sintomas parecidos com as outras. Mas a gente sabe que dengue tem febre. A chikungunya é uma dor... E dengue dura uma semana por aí, E né? a dengue, ela pode até mais do que uma semana, porque isso vai depender também da resposta de cada organismo. Certo. Tem pessoas que em 5 dias, 7 dias já resolveu o problema. Tem outros que se arrastam, tem as possibilidades de sangramento. Dengue tem sangramento, tem as petequias, as outras, o sangramento ele já é menor. Chikungunya, o que é o sintoma mais específico dele? É a dor articular. As articulações ficam inchadas, então é uma dor articular intensa. E essa dor articular, ela pode ficar até 5 anos, diferente das outras. Então, por isso que a gente não tem como não falar da doença e falar da prevenção, porque tem uma gravidade junto, né? E a Zika, o Zika vírus, tem principalmente as manchas pelo corpo, que são os exantemas. Esses exantemas, eles não são sangramentos, igual da dengue, que são petequias, que pode ter hematomas, que são sangramentos. O da Zika, não. São manchas, são exantemas, parece um processo alérgico. Os olhos também, tem alguns casos dos olhos, tem, né? Conjuntivite, mas essa conjuntivite, ela não é secretiva, não tem secreção amarela, é aquela irritação nos olhos. E também tem muita coceira. Então, esses são os 3 principais sintomas do Zika vírus. E a febre, nem sempre ela aparece. Muitos casos não relata febre. Tá? Então, assim, tem algumas coisas que fazem com que diferencie. A diferença, no final, é por laboratório. Mas o laboratório nem todos fazem. Então, assim, todos os profissionais, eles estão sendo orientados a ter essa conduta para poder fazer essa diferenciação entre as doenças. Entendi. Vamos falar, então, da prevenção.
Com tudo isso de casos notificados aí, 29 mil, também significa que lá na ponta, né, o Estado de uma maneira geral, e aí incluindo todos os cidadãos, não tem feito certinho o dever de casa, ou eu estou errado? Não, está certo. Porque as campanhas elas são realizadas já há muitos anos. Olha, tampa a sua caixa d'água, vira lá a garrafinha de ponta para baixo, né? Coloque areia no potinho lá da planta e tal. Não surte efeito. Será que vai ter que adotar outra estratégia? Como é que está essa situação? E não tem outra estratégia. Porque qual é a estratégia? É cada um olhar para a sua casa, se responsabilizando por ela e não deixando lixo. Mais de 46% está dentro das casas, é lixo que está dentro das casas. Aí tem outras questões, que é caixa d'água, que é reservatórios que não podem ser mudados, mas mais de 80% dos criadouros estão dentro das casas. Então, há a necessidade realmente que a população entenda o risco, se sensibilize, se mobilize e haja, porque todo mundo sabe sobre a doença. Várias pesquisas já foram feitas e todo mundo sabe. Todo mundo sabe sintomas, todo mundo sabe todo mundo sabe tudo. Mas não é o suficiente ainda para se sentir mobilizado e sensível e agir. Né? Eu sei, mas eu sei que eu tenho que comer alguma coisa saudável, mas outra coisa. Então, assim, eu sei, mas eu não faço. A gente precisa que as pessoas façam. Ou então porque ele fica pensando no vizinho, né? E fala assim, não, eu vou limpar toda minha casa aqui, o vizinho não vai limpar e não vai resolver nada. Porque o mosquitinho hoje, ele voa quantos metros? Ele sobe em elevador, ele vai até 400 metros, ele tem um raio grande, né? isso. Aí às vezes você fala, mas aí eu limpo aqui, o vizinho limpa. Mas faz a sua parte, né? Resolva a tua parte ali. E a questão se eu identifico um terreno que está lá todo cheio de lixo e tudo mais. Eu posso ligar para a secretaria, tem um número onde alguém vai lá para fiscalizar, vai para notificar ou para multar, porque de repente só vai começar a resolver o que mexer no bolso também. Cada secretaria, cada município, ele tem o seu número, né? Ele tem os seus locais de denúncia. Então não tem nem como dizer de um número geral. Mas cada pessoa localizada em um determinado município busca a vigilância, busca a Secretaria de Saúde, de Meio Ambiente para fazer essas denúncias e para estar buscando essas informações também. Qual que é o Disque Dengue? Para onde que eu ligo? Para onde eu informo? Sabe por que eu pergunto? Porque se entra ano e sai ano, campanhas e mais campanhas, e o número ele não abaixa, né? Significa que não está atingindo todo mundo, tá tendo solução, está tendo, vamos dizer assim, resultado, mas não está atingindo todo mundo. Como é que a Secretaria de Estado, que é quem, imagino, conduz isso, os municípios são responsáveis, mas a Secretaria, como é que ela está se preparando o pós-prevenção? Se a prevenção não deu certo, nós vamos ter casos, então significa um maior volume de remédios, medicamentos, de tratamento, isso, aquilo. Ela senta com os representantes